Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para dar sequência às nossas aulas sobre as reformas religiosas ocorridas no século XVI. Então, sem mais delongas, vamos lá. Hoje falaremos da Contra-Reforma. A Contra-Reforma, ou Reforma Católica, ela foi criada pela Igreja Católica após ocorrerem as reformas protestantes, ou seja, após Lutero, Calvino, Henrique VIII, entre outros, começarem a trazer novas vertentes do cristianismo e fazerem com que a igreja perdesse credibilidade entre os seus fiéis, tanto a credibilidade religiosa quanto espiritual. Então, a fim de reforçar os seus dogmas e também com o objetivo de retomar o seu prestígio, eles vão reunir num concílio. O que é um concílio? O concílio é uma reunião de bispos. Então, eles vão reunir no Concílio de Trento os bispos para fazer as novas regras, os novos rumos que a igreja deveria tomar. Sendo assim, no Concílio de Trento foram definidos algumas características que eu coloco aí para vocês. Olha só, foi decidido que o princípio da livre interpretação da Bíblia, feita pelos protestantes, no caso Lutero, Calvino, eles defenderam que cada homem poderia interpretar a Bíblia por si mesmo. A igreja vai dizer que não, que quem vai interpretar a Bíblia é a igreja, são os bispos, os clérigos da Igreja Católica. E eles também rejeitaram a doutrina da justificação pela fé, ou seja, para a Igreja Católica, não é somente a fé que salva, mas eles vão continuar reforçando que se a pessoa for boa na terra, fizer boas obras, ela também pode ser salva, não apenas pela fé. E o que a igreja vai fazer? Ela vai condenar também a venda de indulgências. Então, as indulgências, a venda de indulgências, que tinha sido a grande polêmica ali dentro da Europa, nesse período, e que tinha gerado grande escândalo, foi o motivo de denúncia de Lutero, vai ser proibida. O que não quer dizer que a igreja não pare de emitir cartas de indulgência. A igreja ainda emite cartas de indulgência. A diferença é que agora ela não vende essas cartas. Essas cartas não são vendidas. Elas são apenas dadas, certo? Reafirmou o poder do Papa, ou seja, o poder do Papa continuou infalível, continuou sendo a última palavra dentro da igreja, continuou sendo a do Papa. Conservou os 7 sacramentos, os 7 dogmas e o culto à Virgem Maria e aos santos. Então não condenou o culto aos santos e o culto às imagens. A igreja continuou fazendo o culto aos santos e às imagens. Propôs a criação de seminários para instruir e formar os sacerdotes. Se vocês forem ver a videoaula da Reforma Protestante, vocês vão observar que um dos fatores que fez com que essas reformas acontecessem foi a incapacidade dos clérigos. Ou seja, eles não tinham uma instrução, eles não eram formados, muitos estavam naquele cargo porque pagavam para estar ali. Então a igreja vai falar que agora não. Agora, você, para ser um sacerdote da igreja, você tem que fazer o seminário. Você tem que ter o estudo teológico. Reeditou o índex. O que é o índex? O índex é um índice de livros proibidos pela igreja. Caso a pessoa fosse pega lendo aquele livro, ela seria condenada pelo Tribunal da Inquisição, do Santo Ofício, que foi restaurado no Concílio de Trento. Ou seja, houve a restauração do Tribunal do Santo Ofício e da Inquisição. E oficializou a Companhia de Jesus.
esses 3 pontos aí, os 3 últimos pontos eu vou dar uma reforçada. O índex vai ser esse índice de livros proibidos pela Igreja Católica. O tribunal do Santo Ofício ou Inquisição é aquele que vai condenar as pessoas por estarem praticando heresias, e a Companhia de Jesus é que eu quero falar. A Companhia de Jesus foi criada por esse camarada aí, Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, ele vai criar a Companhia de Jesus. Os sacerdotes que fazem parte dessa companhia são chamados de jesuítas. Esse cara, Inácio de Loyola, ele era um soldado espanhol, e que ele vai se converter, né? Ele vai se tornar o sacerdote da igreja, e ele vai criar essa companhia, esse ramo da igreja, os jesuítas, para fazer missões não só de evangelização, não só na Europa, mas também na América e na África. Ou seja, os territórios que serão conquistados pelos estados, pelos reinos europeus no continente africano, americano e também asiático vão ser catequizados por esses jesuítas. Então, pessoal, aí vem o exemplo de atuação jesuíta. Os jesuítas, eles atuaram muito fortemente aqui na América, principalmente no Brasil. Os índios brasileiros, eles foram catequizados, ou seja, foram evangelizados por esses padres jesuítas que faziam parte da Companhia de Jesus, e por eles serem evangelizados por esses padres, eles vão receber a fé católica. A fé católica, porque o reino de Portugal, a gente vai ver mais um pouquinho lá na frente, o reino de Portugal, ele era um reino católico. Por isso, a Companhia de Jesus teve autorização para evangelizar, catequizar os índios aqui. E eles construíam aldeias para catequizar esses índios, e o nome dessas aldeias eram chamadas de missões. Na África também foram levados padres jesuítas para catequizar alguns reis africanos. Isso aí a gente viu nas aulas sobre os povos africanos. O maior exemplo foi no reino do Congo, que o rei do Congo, Mani Congo, ele se converteu ao cristianismo, pediu para que o reino de Portugal levasse mais padres para que pudessem expandir a fé católica ali no reino do Congo. E o reino de Portugal, ele atende, levando padres jesuítas para evangelizar alguns congoleses, e também não foi pedido do Mani Congo, mas eles enviam traficantes de escravos a fim de escravizar aquele povo e levar de maneira forçada para o continente americano para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. E o outro ponto que eu queria reforçar era a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, pessoal. A Inquisição, ele é um tribunal que vai cobrar das pessoas que cometem atitudes que não seguem o padrão da Igreja Católica. Lembrando que, apesar de ter acontecido a Reforma Protestante, a Igreja Católica continuou sendo a instituição mais poderosa dentro da Europa. Mesmo ela tendo perdido parte da sua credibilidade naquele momento, ela não perdeu sua riqueza e não perdeu totalmente seu prestígio. Ela continuou com seu poder bem forte. E a igreja perseguia principalmente mulheres, que eles chamavam de bruxas, cristãos novos e os praticantes da astrologia e da alquimia. Vou pelo primeiro ponto, o das mulheres. Algumas mulheres, principalmente as mais bonitas e as mais velhas, elas eram perseguidas pela igreja. As mais bonitas porque um clérigo, um padre, um bispo, um sacerdote poderia se apaixonar pela beleza daquela mulher. E por ele se apaixonar e ele não poder se casar,
ele falava que aquela mulher era uma bruxa, uma feiticeira, que estava jogando um encanto, um feitiço nele, para que ele se apaixonasse por ela e caísse em tentação, em pecado. Então ele terminava acusando aquela mulher bonita de bruxaria e assim ela era condenada e era morta na fogueira. Já as velhas, as mulheres mais velhas, eram condenadas principalmente por terem conhecimentos medicinais. Conhecimento de ervas que poderiam fazer chás, sopas, e por elas terem esse conhecimento e tratarem os parentes mais próximos ou vizinhos com essas ervas, e os vizinhos ficarem curados e sarados, elas eram acusadas de feitiçaria, de terem feito bruxaria, e também eram mortas na fogueira pela igreja, porque segundo os bispos da igreja, só a fé poderia curar as pessoas, nenhum remédio mais poderia curar. Já quem são esses cristãos novos? Cristãos novos, eles são os judeus e os muçulmanos que tinham acabado de se converter à fé católica. Então esses judeus e muçulmanos, eles eram perseguidos, acusados de ainda praticarem as doutrinas de suas religiões, no caso o judaísmo e o islamismo. E a perseguição aos astrólogos acho que vocês já conhecem. Astrólogos são a questão dos signos, né? Quem fica vendo signo, astro. Então esse povo era perseguido, acusado de heresia, e alquimia eram pessoas que mexiam com química, com elementos químicos, porque na verdade o alquimista queria fazer com que pedras virassem ouro, mas eles faziam isso através do uso de elementos químicos. E aqui eu deixo um ABS porque não só a igreja perseguia as mulheres, acusando de serem bruxas, como também alguns segmentos protestantes perseguiram mulheres, tanto na América quanto tanto na América quanto aqui no Brasil também aconteceu, mas aqui no Brasil era católico, quanto na Europa. Na Europa, algumas ramificações protestantes acusavam as mulheres de bruxaria, e nos Estados Unidos também. Aí, pessoal, eu trago um exemplo de uma mulher que ela foi condenada pela Inquisição, a Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela foi uma guerreira francesa. Ela lutou na Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra entre França e Inglaterra, e ela se disfarçou de homem. Ela cortou seu cabelo bem curtinho, usava armadura, e ela tinha uma habilidade de luta incrível. Porém, nesse período, a mulher que se vestisse de homem e que lutasse, né? A mulher não podia lutar, entrar em uma guerra, então a mulher que se vestisse de homem e lutasse, ela era condenada à fogueira. No entanto, Joana d'Arc se disfarçou muito bem, levou a França à vitória na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, e até aí ok. No entanto, com muita raiva, alguns políticos ingleses acusaram Joana d'Arc pela igreja, e na França também tiveram algumas pessoas que não gostaram dessa atitude dela. O que aconteceu? A Igreja Católica prendeu Joana d'Arc, julgou ela e condenou ela à fogueira, e ela foi morta, queimada viva na fogueira, porque era isso que acontecia com as mulheres que eram acusadas de bruxaria. Elas eram presas e queimadas vivas na fogueira, para que a alma pudesse ser expurgada, ser purificada. O discurso, né, dos inquisitores era esse. E não só tinha esse tipo de tortura, né, esse tipo de condenação dentro da Inquisição, mas havia outros métodos também que eles utilizavam. Mas antes da gente ver outros métodos, aí para vocês verem, a Joana d'Arc ela foi condenada pela igreja ali na Idade Média,
Aí na Idade Contemporânea a igreja se retratou, pediu desculpas, canonizou ela virou uma santa da igreja católica e hoje ela é padroeira da França. Detalhe, a igreja matou ela, depois ela se tornou a padroeira da França pela igreja católica, Santa Joana d'Arc. Aí, pessoal, nós vemos outros métodos de tortura usados pela Inquisição. Esse da esquerda que a gente está vendo era um método que a pessoa ela era presa numa espécie de roda e ela era esticada, ela tinha o corpo todo esticado. Isso provocava uma grande dor na pessoa e o objetivo era fazer com que ela confessasse os seus pecados. Aí na direita a gente está vendo outro tipo de tortura, era um serrote. A pessoa era serrada ao meio, ela era presa e serrada ao meio. Existiam outros tipos de tortura também, todas elas tinham o objetivo de fazer a pessoa sofrer bastante para que pudesse dar ou informações para a igreja ou fazer com que essas pessoas confessassem seus pecados entre muitas aspas, porque às vezes a pessoa ela era inocente. Era uma pessoa que tinha inveja dela, que era inimigo, que pegava e denunciava ela para a igreja prendia, a pessoa não tinha pecado algum, não tinha cometido erro algum e terminava confessando uma culpa que não era dela para ver se paravam de torturá-la. E, na verdade, eles não paravam, eles paravam com a tortura e terminavam executando a pessoa na fogueira. Mas, sobre contra-reforma, no caso a reforma católica, o que nós temos a falar é isso, pessoal. Valeu, espero que tenham anotado. Se não anotaram, vou ter que assistir o vídeo todo de novo para fazerem anotações. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.